Abra sua Bíblia na carta de Paulo a Tito, capítulo 3. Hoje nós concluiremos as exposições dessa carta. No decorrer do ano, nós fizemos a exposição de Marcos, o Evangelho de Marcos, e os irmãos puderam compreender um pouco mais a respeito sobre a caminhada do discipulado. Como Jesus atuou na vida daqueles discípulos e como Jesus continuou atuando na vida da sua igreja. E agora nas exposições em Tito, nós temos visto que uma igreja saudável é uma igreja que vive esse discipulado de Cristo. É uma igreja que está de acordo com a palavra de Cristo. Então vamos para Tito capítulo 3, os versículos de 1 a 15. Eu farei a leitura e os irmãos estejam acompanhando. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Irmãos, nos versículos anteriores, que foi a exposição de domingo passado, nós vimos que a graça de Deus que nos salva é a graça que nos educa na caminhada de salvação, na jornada cristã. E nós percebemos no decorrer dos versículos 1 a 10 do capítulo 2, que Paulo diz que cada classe de membros deve viver de acordo com o Evangelho, onde ele afirma que os homens da igreja devem ser bíblicos, as mulheres devem ser bíblicas, os jovens e os adolescentes devem ser bíblicos, a liderança da igreja deve demonstrar uma vida piedosa e bíblica, amparados na sã doutrina, e também os profissionais devem demonstrar a sua vida diferente em sua profissão, em seu trabalho no dia a dia. Isso disse Paulo também nos versículos anteriores, no capítulo 1, quando ele fala das qualificações e os deveres dos presbíteros. Paulo disse que os presbíteros da igreja deveriam ter um caráter piedoso. E por que Paulo trata sobre este assunto na carta a Tito?
porque a igreja em Creta, as igrejas ali daquela ilha, estavam numa localidade onde mentira, desonestidade e furto era algo muito comum. Então a sociedade era uma sociedade pervertida, imoral, desonesta, mentirosa, idólatra. E Paulo escreve para Tito dizendo: a liderança desta igreja precisa ser piedosa, mas também a membresia desta igreja deve ser piedosa, para mostrar na sociedade a diferença que existe entre aqueles que foram redimidos e os que não foram redimidos, para que seja nítida essa diferença na vida dos crentes. Então no capítulo 2, os versículos anteriores, versículos 11 a 15, Paulo disse que a graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todo tipo de gente, brancos, negros, homens, mulheres, ricos, pobres, todos são alcançados pela misericórdia e graça de Deus, e esta graça vai mortificando os pecados existentes em nós, vai nos fazendo olhar mais para o futuro, ou seja, a nossa glorificação, e nos mantendo neste presente, mantendo a nossa vida aqui, sendo fiéis aos mandamentos do Senhor, vivendo piedosamente. Agora no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele continua explicando como deve ser essa vida regida pela graça de Deus, mas ele amplia isso não só no contexto eclesiástico, mas também se referindo ao contexto civil e ao contexto familiar. Então perceba que no decorrer dos 15 versículos que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo está dizendo que uma igreja saudável é aquela que vive o Evangelho, que vive conforme o Evangelho. São crentes que possuem uma vida integral, um cristianismo integral, não um cristianismo preso a atividades eclesiásticas, mas um cristianismo que é visto a todo tempo. Quando você vai sair para o seu trabalho, se você usa uniforme, você coloca o uniforme do trabalho. E enquanto você está no trabalho, você utiliza o uniforme. Quando você chega em casa, geralmente você vai tirar o uniforme porque acabou o trabalho. Na vida cristã não existe o uniforme de cristão. Ou melhor, a gente já está vestindo ele e não troca de roupa. Então a vida cristã é dentro de casa, é na igreja e é na sociedade, em toda e qualquer situação. Então vamos ver aqui primeiro os versículos de 1 a 2, onde o apóstolo Paulo fala que o testemunho cristão, ele deve ser demonstrado na sociedade. Perceba aí, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades. A primeira palavra do apóstolo Paulo a Tito é: Tito, ensina as igrejas em Creta que eles devem respeito às autoridades civis, aos governadores, ao imperador, àqueles que estão investidos de autoridade para governar-nos na via civil. Paulo diz no capítulo 1 a respeito daqueles que governam na comunidade da fé. Mas agora no capítulo 3 ele fala daqueles que governam no âmbito civil. E aqueles que estão no âmbito civil devem obedecer essas autoridades, devem viver de acordo com a palavra do Senhor. E aí o apóstolo Paulo continua: sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, ou seja, cristãos devem estar prontos, dispostos a fazer o bem a todos. É bem verdade que a gente muitas vezes vai discordar de leis, de atitudes dos nossos governantes. Entretanto, a sujeição é diferente de aceitar tudo. A sujeição é o reconhecimento de que aquela pessoa ou aquelas pessoas são autoridades sobre a nossa vida.
Assim como você pode discordar do pastor da igreja, dos presbíteros da igreja, mas você se submete à autoridade deles. Você pode discordar do seu pai, da sua mãe, mas você se submete à autoridade deles. Você pode se discordar do seu marido, mas você se submete à autoridade dele. Há uma diferença entre aceitar tudo e se submeter. Então o apóstolo Paulo diz que é necessário sujeitar, é necessário ser obediente, estar pronto para fazer tudo aquilo que é bom na sociedade. Nós temos que ser vistos na sociedade como as pessoas do bem, não o povo problemático. O vizinho lá daquela sua rua, chato, não pode ser você. Você não pode ser o vizinho encrenqueiro, o vizinho que dá problema, o vizinho que cria problemas para as pessoas. Você tem que ser o vizinho que atrai as pessoas por uma vida disposta a fazer o bem, a honrar o nome do Senhor. E aí Paulo continua, versículo 2: não difamem a ninguém, ou seja, não sejam caluniadores, não saiam por aí falando mal das pessoas. Isso não faz parte daqueles que nasceram de novo. Isso não é um tipo de vida daqueles que têm Cristo Jesus como seu Salvador. Nem sejam altercadores, ou seja, devem ser pacíficos, devem ser cordatos, devem ser longânimos, devem ser humildes. Paulo fala, não difamem a ninguém, não sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. Então, irmãos, o apóstolo Paulo no versículo 1 e 2 diz: a vida cristã na sociedade, ela é completamente diferente. A maneira como nós nos envolvemos com os nossos vizinhos, a maneira como nós nos envolvemos com as autoridades civis, a maneira como nós nos envolvemos no trabalho, a maneira como nós nos envolvemos na faculdade, na escola, em qualquer contexto, é necessário viver uma vida onde nós não estamos ali caluniando, difamando, mas sendo obedientes, sendo cordatos, humildes, dispostos a fazer o bem. Esse é o tipo de vida cristã. Por que Paulo está dizendo isso? Porque naquela sociedade, na ilha de Creta, havia um grupo de pessoas que desejavam a autoridade da igreja por causa de orgulho e soberba. E a sociedade em Creta era uma sociedade longe da palavra do Senhor. Então Paulo está dizendo, é necessário fazer a diferença. Agora nos versículos 3 a 7, Paulo afirma que o testemunho cristão ele se fundamenta na regeneração. Veja aí o versículo 3. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Olha só, Paulo disse assim: esse é o tipo de vida dos cretenses. Assim éramos nós também. Nós éramos nécios, desobedientes, desgarrados, entregues a toda sorte de paixões, malícia, inveja, ódio, rancor, desonestidade, mentira, prostituição, imoralidade. Esse era o nosso tipo de vida antes de sermos alcançados pela graça de Deus em Cristo Jesus. Este era o nosso tipo de vida antes, e agora é o tipo de vida dessa sociedade. É assim que eles vivem. Nós éramos desse jeito. Aí o versículo 4, o apóstolo Paulo diz: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Olha só, quando nós fomos alcançados pela benignidade, pelo amor de Deus. Versículo 5, não por obras de justiça praticadas por nós. Perceba aqui, se nós antes éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja e odiosos e odiando uns aos outros, como que nós seríamos salvos senão por graça?
se esse era o nosso tipo de vida antes de Cristo. Por isso que Paulo diz no versículo 5, não por obras de justiça praticada por nós, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós vivíamos segundo o curso deste mundo, vivíamos segundo o príncipe da potestade do ar, vivíamos como discípulos do diabo, vivíamos entregues aos pensamentos, aos desejos e aos anseios da nossa carne. Éramos seduzidos pela pregação deste mundo mau. Nós pensávamos como eles, nós vivíamos como eles, nós agíamos como eles, nós falávamos como eles, mas agora tudo mudou. Mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Jesus disse para Nicodemos, lá em João capítulo 3, quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode ser filho. Quem não nascer de novo não pode ter vida eterna. Então o apóstolo Paulo diz, nós fomos alvos da misericórdia de Deus, Ele nos salvou mediante a regeneração do Espírito Santo. Lá em João capítulo 16, Jesus disse que o Espírito Santo viria para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Um dia o Espírito Santo atuou no seu e no meu coração, e ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Esse Espírito Santo nos fez entender quem nós éramos, o estado em que nós nos encontrávamos diante de Deus. E Ele transformou o nosso coração e nos capacitou para atender o Evangelho mediante a fé em Cristo Jesus. E abraçar Cristo como a única possibilidade de salvação. Olhar para Cristo e ver em Cristo a única forma de ter vida eterna. E aí o versículo 6, o apóstolo Paulo diz, que Ele, ou seja, o Espírito, derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. A salvação se dá por intermédio de Cristo Jesus, versículo 7, a fim de que, justificados por graça, não por méritos, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Eu já expliquei para os irmãos que justificado não significa que você deixa de pecar, não significa que agora todas as suas ações são justas, significa que você diante de Deus foi declarado justo, você agora é aceito como justo, porque você creu no justo de Deus, que é Cristo Jesus. E a justiça de Cristo, ou seja, a vida perfeita, a vida santa, a vida íntegra, a vida piedosa de Cristo, ela é imputada sobre você e você tem vida eterna. Porque essa justiça vem por graça, não por méritos. E assim, quando nós somos justificados, o versículo 7 diz que nós nos tornamos filhos de Deus. Deus não tem relacionamento com os ímpios. Existe uma frase de caminhão que fala assim: todo mundo é filho de Deus. Não, todo mundo não é filho de Deus. Alguns dentre a humanidade são filhos de Deus. Os demais são inimigos de Deus. Então aquela pessoa que, por mais que ela seja interessante, legal, sorridente, por mais que ela seja brincalhona, por mais que ela seja, entre aspas, uma boa companhia, aquele seu colega, aquele seu amigo, aquele seu familiar, se ele não é cristão, ele está debaixo da ira de Deus, ele é inimigo de Deus. Eu já falei com os irmãos e volto a repetir, eu não sei quantas vezes que eu já falei nesse tempo todo que eu estou aqui, não existe meio termo na Bíblia. Existem os filhos de Deus e os filhos do diabo, é isso que a Escritura fala. Não existe os filhos de Deus, os filhos do diabo e o povo gente boa.
Aí nós colocamos os filhos do diabo, as características deles são os estupradores, os ladrões, o pessoal que está aí enchendo, vou colocar assim, que a palavra fugiu, está enchendo os presídios do nosso país e do mundo afora. Esse povo são os filhos do diabo. Agora aquele amigo, gente boa lá do meu trabalho, aquele colega bacana lá da minha escola, ele não é filho do diabo. Ele é bom demais para ser filho do diabo. Ele é legal demais. Não tem aquele tipo de gente que você fala assim, só basta ser crente. Ou seja, só basta o principal. Ele pode ser gente boa que for. Se morrer, é inferno. Porque se ele não for redimido pela graça, pela misericórdia do Senhor, ele vai enfrentar a ira de Deus. Ira que ele inclusive já usufrui, entre aspas, agora. Porque lá em Romanos capítulo 1, versículo 18 diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade dos homens. Nós estamos debaixo da graça, mas eles estão debaixo da ira. Versículo 3, o apóstolo Paulo disse: assim nós vivíamos. Nos versículos anteriores, Paulo está dizendo: agora este é o nosso novo tipo de vida, esse é o nosso novo jeito de viver. E aí o apóstolo Paulo finaliza o versículo 7 dizendo: segundo a esperança da vida eterna. Eu já falei com os irmãos aqui também que vida eterna na Escritura não é simplesmente uma vida que não tem fim, onde a morte já não tem mais a última palavra. Realmente nós viveremos pelos séculos dos séculos e não morreremos mais. Nós só enfrentaremos a morte uma vez, isso é verdade. Cristo conquistou a nossa ressurreição e nós seremos ressuscitados e viveremos pelos séculos dos séculos, isso é verdade. Mas esta vida continuada, ou essa vida eterna que não morre, ela só é possível porque nós temos uma comunhão com o Criador. Lá em Gênesis, Deus disse para aquele primeiro casal, disse para o homem na verdade: se você comer desse fruto, você perde a comunhão comigo, e perdendo a comunhão comigo, você passa a morrer. Existe a morte espiritual, que como consequência vem a morte física, e a morte eterna. Então vida eterna é comunhão eterna com o Criador. Todos aqueles que são salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, regenerados pelo poder do Espírito Santo de Deus, todos aqueles que abraçaram Cristo como seu Senhor e Salvador, são feitos herdeiros, ou seja, são feitos filhos, e quando eles são filhos, eles agora têm comunhão com o Criador, e o Criador agora é Pai, e eles nunca mais perderão essa comunhão, por causa da obra de Cristo Jesus. Nós estamos numa época do ano, quarta-feira agora, no calendário, é o Natal. E é uma festa que, eu já disse para os irmãos aqui na quarta-feira, nós não temos nenhum mandamento bíblico para observá-la, mas não existe nenhum mandamento bíblico que a proíba. Então por isso que a igreja por muitos anos tem celebrado o Natal. E a celebração do Natal é se lembrando da ocasião, na plenitude dos tempos, em que o Deus eterno se fez carne para realizar a nossa redenção. Cristo Jesus nasceu sem pecado, viveu sem pecado e se fez pecado por nós, para que através da sua vida, morte, ressurreição, ascensão e o retorno,
seja para nossa redenção. Lá em Mateus capítulo 1, versículo 21, disse que o nome de Jesus seria Jesus porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Então todos aqueles que estão em Cristo são salvos, são redimidos, estavam numa condição de ira, mas agora estão debaixo da graça. Mas talvez há alguém aqui que ainda não entendeu essa verdade. Há alguém aqui que enxerga Cristo apenas como um amuleto da sorte, como alguém para cuidar da minha vida, para que tudo vá bem. Não, Cristo precisa ser o seu Redentor e Senhor. Se você ainda não reconheceu o seu estado de miséria e abraçou Cristo mediante a fé, confiado na obra dele, o inferno será a sua morada eterna. Por isso que você precisa reconhecer que Cristo é seu Senhor e Salvador. E uma vez que você reconhece que Cristo é o seu Senhor e Salvador, você então passa a viver de acordo com a obra de Cristo. Geralmente, quando chega nessa época do ano, vários pastores pregando a respeito do Natal, eles dizem assim, numa aplicação, num apelo, que Jesus nasça no seu coração. Se Jesus nasceu no seu coração e no meu coração, a gente então precisa viver do jeito desse Jesus que nasceu aqui. Paulo em Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se Cristo nasceu em meu coração, eu preciso agora viver do jeito desse Cristo. Eu preciso caminhar do jeito dele, sendo obediente à palavra do Senhor, pensando, falando, agindo, tendo uma mente dominada pela palavra, não vivendo como eu vivia antes, não caminhando da forma como os ímpios caminham, falando diferente deles, vivendo diferente deles, agindo diferente deles, tendo uma cosmovisão diferente, tendo uma maneira de enxergar e de interpretar a realidade, a história, completamente diferente da maneira como eles interpretam. O grande problema é que às vezes nós temos medo de sermos rejeitados pela sociedade. E quando nós temos medo de sermos rejeitados pela sociedade, a gente então começa a tentar se adaptar. A gente procura ser menos chato possível, vamos colocar assim. A gente começa a tentar se adequar, porque a gente começa a pensar assim, poxa, mas Jesus, ele não se humilhou, ele não andava com prostitutas, ele não andava com publicanos, ele não estava no meio de pecadores, inclusive foi condenado pelos fariseus, porque ele se sentava no meio dessas pessoas. Realmente, Jesus andava no meio deles, mas você não via Jesus falando como eles, agindo como eles, pensando como eles. E às vezes nós, para sermos aceitos, nós passamos a falar como eles, nós passamos a agir como eles, nós passamos a pensar como eles. Eu não sei se eu já contei aqui para os irmãos uma história de um rapaz que no último ano da faculdade, a turma se reuniu para preparar a festa de formatura. E aí estavam pensando em fazer uma missa ecumênica. E aquele rapaz então levantou o dedo e disse assim, será que não era possível fazer um culto? Inclusive eu peço para que o meu pastor libere o templo. Aí todo mundo virou para ele e falou assim, uai, mas a gente não sabia que você era protestante, era evangélico. Então 4 anos de faculdade, possivelmente as pessoas não perceberam porque ele falou como elas, ele viveu como elas, ele contou as mesmas piadas que elas, ele agiu como elas. Então quando ele vivia como elas não viam a diferença. Às vezes nós queremos tanto ganhar as pessoas para Cristo, que a gente se esquece de glorificar a Deus. O nosso objetivo não é ganhar pessoas para Cristo, o nosso objetivo é glorificar a Deus.
E nessa vida de glorificar a Deus, Deus há de nos usar como instrumentos para então sermos bênção na vida das pessoas e sermos instrumentos pelos quais Deus vai usar para que estas pessoas sejam transformadas. Mas não ao vivermos de acordo com elas, mas vivemos de modo diferente. Agora, dos versículos 8 a 11, o apóstolo Paulo diz que o testemunho cristão, ele se revela na moderação. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Então o apóstolo Paulo diz que uma vez que nós fomos salvos pela graça mediante a fé, nós agora vivemos na prática de boas obras, ou seja, nós fazemos a vontade do Senhor. Nós lemos aqui na liturgia Êxodo capítulo 20, que fala sobre os 10 mandamentos. Praticar as boas obras é viver de acordo com esses 10 mandamentos, é viver de acordo com a lei do Senhor, é obedecer aos mandamentos e aos preceitos do Senhor. Então aqueles que foram salvos devem viver na prática de boas obras. Versículo 9: evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. O que é que Paulo está dizendo aqui? Essas discussões insensatas, genealogias e principalmente aqui os debates sobre a lei, tem a ver no fato de que os judeus que estavam ali no meio da igreja, que haviam abraçado Cristo como seu Salvador, mas ainda não tinham abandonado o judaísmo, eles queriam, através das genealogias, ver quem tinha mais poder espiritual. Ou seja, qual era a minha linhagem? De onde eu venho? Será que eu sou de algum sacerdote? Será que eu venho da linhagem de Moisés? Será que eu venho da linhagem de Abraão? Será que eu venho da linhagem de fulano, de Beltrano, de Ciclano? Quem está mais espiritualmente colocado na sociedade e na igreja? Então Paulo diz: evita isso, isso é bobagem. Para que isso? Evita debate sobre a lei, ou seja, vocês ficam aí debatendo o que pode, o que não pode, vocês ficam observando as tradições rabínicas. Por exemplo, em relação ao sábado, eles tinham tantas leis em relação ao sábado, o que não podia fazer, o que podia, um monte de pode e não pode, um monte de debate a respeito de minúcias da palavra do Senhor, e Paulo está dizendo: isso é bobagem, evita isso. Foge desse tipo de debate que não chega a lugar nenhum. O pessoal, na época da escolástica, falava que eles debatiam para saber quantos anjos cabiam na cabeça de um alfinete. São debates assim que não levam ninguém para lugar nenhum. É o debate pelo debate. Paulo está falando assim: para com isso. Os fariseus, os rabinos que gostam dessas minúcias, para com isso, isso é perda de tempo, isso não tem utilidade, isso é fútil. Sai fora desse povo que só quer viver em discussão, em debates. Versículo 10: evita o homem faccioso, ou seja, evita o homem que fica criando problemas, dividindo a igreja, separando as pessoas, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Olha que interessante que o apóstolo Paulo fala aqui: evita o homem que causa divisões, porém, depois de ter exortado 2 vezes. É uma pessoa que está criando problemas, é uma pessoa que está dividindo a igreja. Você vai até ele e exorta, depois você volta e exorta novamente.
Agora, na terceira vez, depois das duas exortações, não houve mudança, evita. E aqui a palavra de evitar é disciplina. Exclui. Lança fora. Corta relacionamento. Porque ele já foi exortado duas vezes. Então, irmãos, a gente aprende com esses versículos que é necessário cuidar para que haja o bem-estar da comunidade da fé. Às vezes nós não queremos tirar ninguém do meio da igreja, mesmo sabendo que a pessoa só causa problema. A gente tem medo de, não, a gente não pode perder fulano, a gente não pode perder ciclano, a gente quer ser mais misericordioso do que o próprio Deus. É uma pessoa que tem causado divisões no contexto da igreja e nós continuamos permitindo que a pessoa continue fazendo e desfazendo no seio da igreja, porque a gente não quer perdê-la. E Paulo está dizendo, exortou duas vezes, tá bom, agora tchau. Não muda, não tem mudança. Quando Paulo fala no versículo 9 sobre debates da lei, irmãos, a gente precisa trazer como aplicação que Paulo ele não está desconsiderando o fato que existe debate teológico no meio da igreja. Existe. Só que o debate teológico no meio da igreja é o debate saudável. É o debate saudável. É compreender melhor o que a Escritura diz. Não compreender o que a tradição disse. Não compreender o que alguém, fulano, beltrano, ciclano falou, não ficar discutindo minúcias que não estão claras nas Escrituras. O debate, ele tem o seu lugar de maneira correta, de maneira bíblica, onde nós estamos buscando uma melhor compreensão da Escritura Sagrada. Agora nos versículos 12 a 15, o apóstolo Paulo fala que o testemunho cristão produz generosidade. Veja aí, quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Paulo aqui em primeiro, já está nas considerações finais, né? Então ele fala que ele vai mandar Ártemas ou Tíquico para auxiliar Tito, para que Tito então se encontrasse com o apóstolo Paulo. Vai haver uma troca aí, né? De quem está no campo. Tito estava no campo, Paulo então vai tirar Tito do campo para mandar um dos dois para que ele se encontrasse com Paulo, lá em Nicópolis. Versículo 13. Encaminha com diligência Zena, o intérprete da lei, e Apolo. Olha o Apolo aqui, falado lá em Coríntios. A fim de que não lhes falte coisa alguma. Paulo está dizendo para Tito, Tito, daqui a pouco vai chegar Ártemas ou Tíquico. Quando um deles chegar, você vem para se me encontrar lá em Nicópolis. É bem provável que eles estivessem planejando a sua viagem para a Espanha. Mas antes de você vir até Nicópolis, manda Zenas e Apolo, orienta os dois para o campo missionário, mas olha só o que Paulo fala aqui, encaminha com diligência, ou seja, cuide para que eles não tenham necessidade de nada, não é para mandar os dois com a mão na frente e outra atrás, não, é para mandar os dois com diligência, com cuidado. Por isso que no versículo 14 Paulo diz, agora quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Então Paulo está dizendo que Tito deveria cuidar de Zenas e Apolo, e também ensinar a igreja a ser generosa. A igreja deveria aprender a generosidade para com aqueles que são necessitados. E aí Paulo termina, versículo 15, todos que se acham comigo te saúdam, saúda quanto nos amam na fé, a graça seja com todos vós. Então, irmãos,
nós tiramos como aplicação desses versículos que a generosidade precisa fazer parte da nossa caminhada cristã. Muitos cristãos têm uma dificuldade muito grande de demonstrar generosidade. Muitos cristãos têm dificuldade de socorrer aqueles que precisam. E uma das formas de nós demonstrarmos generosidade em nossa caminhada cristã é nos dízimos e nas ofertas. Quando nós socorremos os necessitados e sustentamos os obreiros com parte da receita que nós possuímos. Isso é generosidade. Isso é tirar uma parte do nosso para que aquilo seja usado para o bem do outro. E existem outras formas de agir com generosidade, como campanhas específicas, contribuições extraordinárias em situações bem específicas, onde nós temos condições de apoiar aqueles que tanto carecem. Então Paulo orienta a Tito: ensina a igreja a ser generosa. Lá em Filipenses, Paulo fala assim: olha, vocês foram a única igreja que me abraçou no campo missionário. Paulo fala para Corinto assim: o certo seria vocês me sustentarem, mas como vocês não me sustentam, eu tenho que trabalhar construindo tendas para ter o que comer, para ter o que vestir, porque vocês evitam o sustento. Falta generosidade na vida de vocês. Então, irmãos, caminhando para a conclusão dessa série expositiva, o que nós aprendemos com esta carta de Paulo a Tito? Que uma igreja saudável é uma igreja composta por pessoas redimidas que vivem segundo o Evangelho. Você quer conhecer uma igreja saudável? Não se fundamente nas atividades dela. Não são as atividades da igreja que diz que ela é uma igreja saudável. Não é a quantidade de membros que diz que uma igreja é saudável. Não é o seu recurso financeiro, o seu caixa, que diz que ela é saudável. Uma igreja saudável, segundo a Escritura, é uma igreja onde os seus membros vivem de acordo com o Evangelho. São pessoas redimidas, pessoas que foram transformadas pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, estão em Cristo Jesus e demonstram isso na família, na sociedade e na igreja através de suas ações. Isso é uma igreja saudável. E o desejo do meu coração, ao expor a carta de Tito, de Paulo a Tito aqui, é ver esta igreja cada dia mais saudável. O meu desejo como pastor é que esta congregação seja uma congregação saudável. Porque uma congregação saudável, ela gera frutos. E a gente sabe que os frutos são os frutos de Cristo. Por isso que nós lemos na liturgia João capítulo 15: sem mim nada podeis fazer. Porque uma igreja saudável, ela automaticamente vai pregar o evangelho saudável. Ela vai ensinar o evangelho saudável. E quando a igreja é saudável, ela prega e ensina o evangelho saudável, existem conversões reais. E o que nós precisamos é de conversões reais. Nós não precisamos encher o templo. Nós precisamos de conversões reais. E um terreno fértil, um terreno saudável, vai produzir frutos. Então o desejo do meu coração é esse. E eu espero que nós possamos orar para que dia a dia esta igreja cresça no conhecimento e na graça do nosso Deus. Para que esta igreja tenha desejo pela palavra, para que esta igreja tenha desejo pela oração, para que essa igreja demonstre a sua diferença aqui em casa e na sociedade, para que as pessoas aqui em Vila Velha possam perceber que nós vivemos de um jeito diferente, e assim honramos o nosso Senhor.